Antes de começar esse vídeo, não esqueça de comentar qualquer coisa. Os seus comentários fazem com que o meu vídeo vá mais longe na plataforma. E esse anime aqui segue a vida de um aspirante a samurai chamado Shin. O ano atual é 1564 e ele está escondido em alguns arbustos, com a intenção de derrubar alguns bandidos na estrada. Seu sonho é se tornar um herói famoso, mas ele para de repente ao ouvir os bandidos discutindo com duas pessoas. Uma delas é um espírito de raposa chamado Tama, e a outra é um garoto chamado Jinka, que se apresenta como um irmão mais novo da Tama. A Tama confronta os bandidos, dizendo para eles desistirem de viver como bandidos e busquem um trabalho mais honesto. Os bandidos dão risada da menina que tenta lhes dar um sermão e sacam suas espadas, exigindo que ela entregue todos os seus pertences de valor. O Jinka, sem aviso, atinge um dos bandidos com seu cajado, comentando que não aguenta mais ouvir tantas besteiras. Em seguida, ele joga 3 talismãs no chão, afirmando que é um pedido de desculpas. Assim que os talismãs tocam o solo, um feitiço é ativado e absorve o poder espiritual da terra. Então, 3 punhos gigantes de bronze surgem do nada, atingindo os bandidos com força, jogando-os para longe e os nocauteando. A Tama não está satisfeita com o que o Jinka fez e bate nele, perguntando como eles vão encontrar a localização do chefe dos bandidos agora. Apesar de sua frustração, ela percebe que reclamar não vai ajudar em nada. Quem dera se todas as mulheres fossem assim. Mas por ser diferente de qualquer mulher normal, a Tama decide seguir em frente. O Shin, que estava observando tudo, fica impressionado com os poderes sobrenaturais que acabou de testemunhar e resolve segui-los para descobrir mais. E embora a Tama detecte sua presença, ela inicialmente decide ignorá-lo. E quando eles fazem uma pausa perto de um rio, a Tama se cansa de ser observada e decide agir. Ela pega uma pedra e a joga nos arbustos, acertando um belo headshot no rosto dele, o que o força a se revelar. Ele se apresenta e pergunta sobre a técnica que usaram para derrotar os bandidos. E o Jinka diz que isso não é da conta dele e tenta ir embora, mas o Shin se oferece para contar sobre o esconderijo do chefe dos bandidos em troca de saber mais sobre eles. O Jinka então se apresenta como um guerreiro sábio e a Tama como um espírito de raposa, sendo ela sua irmã mais velha de juramento. O Shin começa a rir, achando que eles estão brincando, mas a Tama rapidamente o ameaça com feitiço, dizendo que transformará um galho em cobra se ele continuar. O Shin, apavorado, implora para que ela o poupe, tudo isso sem perceber que a cobra é apenas um truque mágico. Com o acordo feito, o Shin os guia até o esconderijo dos bandidos e aponta que o chefe deles é o homem que usa um capacete de samurai. O Jinka avisa o Shin para ficar para trás, pois ele é fraco. No entanto, o Shin, indignado, grita dizendo que é forte o suficiente para derrotar o chefe com apenas um golpe. Seu grito chama a atenção dos bandidos, que rapidamente cercam os invasores. A Tama tenta resolver a situação pacificamente. Ela se aproxima do chefe e tenta conversar com todos, pedindo para que ele e sua gangue abandonem a vida de crimes e se tornem pessoas do bem. Mas os bandidos avançam para tentar atacá-la. O Jinka, por sua vez, intervém balançando seu cajado e afastando os inimigos. Enquanto isso, a Tama se esquiva dos ataques, mantendo-se fora do combate. Um dos bandidos tenta atacar o Shin pelas costas, mas é derrubado por outro que foi jogado no ar. Aproveitando o momento, o Shin desembainha sua espada e com um único golpe, ele destrói a espada, o capacete e a cabeça do bandido. Cheio de confiança, ele avança contra o chefe, mas é surpreendido quando 2 braços gigantes saem do capacete, bloqueando sua espada. O chefão então revela sua verdadeira forma, um espírito monstruoso. A Tama e o Jinka imediatamente reconhecem que estão lidando com um espírito. A Tama pergunta ao Jinka se ele pode derrotá-lo, e ele diz que sim, desde que ele use o poder dela. O espírito ataca primeiro, então a Tama morde sua mão, permitindo que sua energia espiritual vaze junto com seu sangue. O Jinka então suga o sangue e a energia, transformando a Tama em uma forma humana temporária, e assim mesmo em um espírito de raposa super poderoso. O chefe espiritual ordena que os bandidos ataquem, mas o Jinka os derruba com facilidade, apenas balançando seu cajado. Quando o espírito tenta socá-lo com seus braços gigantes, o Jinka desvia e salta alto para contra-atacar. E embora o espírito tente resistir, o Jinka aumenta sua força e o derruba, partindo o capacete ao meio. Ele então reverte sua transformação, retornando à sua forma normal ao lado da Tama. Por fim, ele envia as almas do antigo espírito e do humano que o controlava para a vida após a morte. E o Shin, ainda chocado com tudo que viu, pergunta a Tama por que eles fazem isso. Ela explica que gosta de humanos e por isso ela se dedica a eliminar as pessoas malignas, sejam elas espíritos ou humanos. O Jinka, por outro lado, diz que gosta de espíritos e odeia humanos, mas ele segue a Tama como seu irmão mais novo. Ela declara que juntos eles são os irmãos que reformarão o mundo, o que deixa o Shin completamente perplexo. Mais tarde, na pousada, os 3 escutam um fazendeiro reclamando sobre o monstro gigantesco que eles viram naquela manhã. Ele conta que contratou um monge guerreiro para lidar com a criatura, mas o mesmo foi morto sem nem mesmo conseguir arranhá-la. O fazendeiro mostra um desenho do monstro, uma criatura com 2 pares de
de braços musculosos gigantes e um único olho no corpo. Os monges guerreiros que o acompanham reconhecem a criatura como Shaco e ficam furiosos ao saber que o seu colega foi morto. Eles se preparam para caçar o monstro, enquanto Shin, preocupado, teme que os monges confundam Atama com um espírito maligno. Porém, ela o tranquiliza, explicando que os monges guerreiros só atacam espíritos que ameaçam os humanos. Ela pergunta ao Shin por que ele está os seguindo, e ele rapidamente inventa uma desculpa, dizendo que é apenas uma coincidência e vai dormir. O Jinka fica irritado com ele, mas Atama aceita que o garoto tem potencial. Na manhã seguinte, o Shin acorda um pouco tarde e descobre que os irmãos espirituais e os monges guerreiros já deixaram a pousada. Ele corre atrás deles e encontra os dois grupos se encarando com olhares de pura hostilidade. Então ele decide se esconder para observar toda a situação. Os monges guerreiros discutem com Jinka, que acredita que o monstro chamado Shaco já pode ter matado humanos, mas isso não é motivo suficiente para caçá-lo. Atama o interrompe antes que ele se exalte e pergunta aos monges se eles sabem de alguma razão para o monstro Shaco estar atacando os humanos. Os monges afirmam que receberam ordens para manter tudo em segredo, e as duas partes ficam em um impasse. De repente, um gigantesco braço musculoso aparece atrás do Shin. Ele entra em pânico ao perceber que é o monstro Shaco. Os monges correm para enfrentá-lo, e um deles empurra o Shin para um local seguro. Os monges usam seu poder espiritual para tentar prender o monstro, mas não são fortes o suficiente. O monstro Shaco se liberta das amarras e os repele. Então Atama pede para o Jinka ajudar os monges. O Jinka avança contra o monstro, acertando com seu cajado e se esquivando habilmente dos seus golpes. Ele joga vários talismãs no ar, invocando seus braços de bronze que prendem o Shaco. Mas quando está prestes a dar o golpe final, ele sente algo estranho. É nesse momento que ele pega os dois monges inconscientes e foge em uma velocidade impressionante, deixando o Shin para trás. O Shin corre atrás deles desesperado, e assim eles param em uma cabana na floresta para descansar. E o Shin pergunta como o Jinka consegue não parecer cansado depois de carregar dois adultos e correr tanto. Atama comenta que ele é especial e menciona que seu mestre o treinou de forma muito dura e grossa, e reforça que o Jinka aguenta muita coisa dura nas costas. Os monges ficam chocados ao ouvir que o mestre do Jinka é o Koko, um lendário guerreiro que derrotou inúmeras entidades malignas. Mas Atama não perde a oportunidade e exige que os monges revelam tudo o que sabem sobre o Shaco. Inga, um monge sênior, decide contar a verdade. Ele explica que o Shaco é um humano espiritualmente aprimorado, criado pelo Templo Dangai. O templo tentava transformar humanos com alto potencial espiritual em espíritos artificiais para aumentar a sua força de combate. Mas aquele monstro que se originou de uma garota acabou perdendo o controle, fugindo e matando todos os habitantes de uma vila por vingança. O Shin fica furioso ao ouvir isso, pois cresceu acreditando que os fracos não merecem viver e jurou se tornar forte a qualquer custo. Ele agarra o colarinho do Inga, perguntando como tiveram coragem de transformar uma garota em um monstro. Os monges respondem dizendo que a Shaco era uma completa inútil e que o templo lhe ofereceu um lugar para viver. E agora, com centenas de mortes em seu nome, eles não têm escolha a não ser eliminá-la. A Atama intervém, mandando o Shin parar, e diz aos monges que ela e o Jinka cuidarão disso. O Inga não queria aceitar, mas ele acaba cedendo. Assim, os irmãos espirituais combinam seus poderes para realizar a transformação espiritual. A Atama geme um pouco enquanto o Jinka absorve o seu poder, transformando-se em um espírito de raposa superpoderoso. Nesse momento, a Shaco aparece e o Jinka imediatamente parte para o ataque. E apesar de usar sua força total, o Jinka não consegue causar danos significativos. E a Shaco contra-ataca, jogando longe com um golpe, se preparando para disparar um canhão espiritual. O Jinka reage rapidamente, invocando um soco de bronze que destrói o ataque da Shaco, e ainda acerta no processo. O ataque destrói as partes monstruosas da Shaco, salvando a garota humana que está dentro dela. O Shin, curioso, se aproxima da garota, enquanto os monges declaram que vão levá-la de volta ao templo. O Shin, indignado, quase saca sua espada contra eles, mas o Inga desiste, admitindo que não tem chance contra o Jinka. A Atama verifica se a Shaco está bem e avisa os monges que eles serão punidos por realizarem experimentos humanos ilegais. O Inga tenta argumentar, mas o Jinka garante que pode derrotar os 300 monges do templo sozinho se for preciso. Quando a Shaco acorda, ela não se lembra de nada após ser levada ao templo. Ela conta que estava voltando para casa com vegetais quando seu pai a vendeu para um monge. Ele prometeu lhe dar um lugar ao qual pertencer e poder suficiente para não ser mais intimidada. Sua última lembrança foi ser colocada para dormir nas montanhas, e o Jinka explica para ela tudo o que aconteceu, e a Tama a conforta, dizendo que ela não precisa se preocupar mais. Depois disso,
disso, a Shako guia o grupo até a sede do templo, e o Jinka está pronto para enfrentar os monges, mas a Tama o instrui a apenas assustá-los e dar-lhes um sermão. Eles entram no templo, e os monges guerreiros, liderados por Inga, atacam o Jinka. Ele usa um truque, deixando-os acertarem um boneco de papel ao invés dele, e o verdadeiro Jinka aparece no telhado, invocando um punho de bronze enorme que derruba vários monges. O Inga saca uma pistola antiga e atira na perna do Jinka. Apesar disso, o Jinka se move em alta velocidade, derrotando os monges um por um. E quando ele se prepara para atacar o Inga, uma equipe de monges reúne energia para um canhão espiritual e o surpreende, o acertando em cheio. O resultado é uma explosão gigantesca, mas o Jinka está perfeitamente bem. Ele sopra a fumaça da explosão e em seguida ataca os monges com um braço de bronze gigante. A Tama e os outros estavam observando a luta à distância, e ela usou suas orelhas de raposa para perceber que o Jinka já havia passado pelo portão e entrado no templo. O Shin fica curioso, porque achava que ela havia se transformado em humana ao dar o seu poder ao Jinka, e ela lhe mostra que tem 2 pares de orelhas, incluindo orelhas humanas e orelhas de raposa, que servem como um lembrete para não esquecer quem ela realmente é. Enquanto isso, o Jinka estava se aproximando do laboratório secreto do templo, quando um grupo de sacerdotes sênior chegou ao local. O sacerdote-chefe, Yanzen, vê o Jinka e não fica feliz com o fato de os monges da entrada deixarem um simples garoto como ele entrar. Ele não planeja lutar com ele e ao invés disso envia outro monge, que se transforma em um Goblin. Ele salta em direção ao Jinka e o agarra. O monge Goblin tenta estrangulá-lo, mas o Jinka transforma uma de suas caudas em um braço de madeira e o agarra. Ele estrangula o monge monstruoso, mas a essa altura ele já perdeu muita energia espiritual. Inga e seu parceiro vão até lá e perguntam ao Jinka por que ele está tão interessado em atacar o laboratório deles, mas o Jinka percebe que eles estão apenas tentando ganhar tempo para que os reforços cheguem. No entanto, ele também precisa descansar, então faz a vontade deles. O Jinka declara que está ali para roubar o material de pesquisa deles para aperfeiçoar a técnica de transformação espiritual do seu mestre. Ele quer se tornar um espírito verdadeiro, ao contrário de sua transformação temporária atual ou da técnica precária que o monge usou anteriormente. Com isso, ele já descansou o suficiente e se dirige à instalação secreta, mas no caminho ele encontra o Yanzen de guarda. O Jinka salta alto no ar e se prepara para destruir o prédio, mas de repente o prédio começa a tremer e se elevar acima do solo. Acontece que um gigantesco espírito de pedra se fundiu com a fundação do prédio e sob o comando do Yanzen, ele soca o Jinka na montanha próxima. Como resultado disso, sua transformação espiritual é desfeita e quando a Tama retorna à sua aparência normal, ela teme que o Jinka esteja inconsciente ou morto. Nesse momento, outro sacerdote chega, com o objetivo de levar a Shako de volta ao templo. Ele também é um humano espiritualmente aprimorado e se transforma em um híbrido de lobo e urso. As palavras dele ressoam na Shako e de repente, as lembranças do tempo em que ela era uma humana espiritualmente aprimorada vêm à tona. O Shin entra em ação para salvar todos e se ajoelha, implorando ao sacerdote lobo que os deixe ir, porque eles são apenas um grupo de viajantes comuns que não têm ideia do que está acontecendo ali. Ele solta suas garras e o Shin o abraça, ainda implorando para que ele os poupe. A Tama diz a ele para ir embora, mas ele pede que ela corra ou o salve. O sacerdote monstruoso decide matá-lo, mas de repente, o braço da Shako se transforma em sua forma de monstro. Ela pede que o Shin se afaste e em seguida acerta o sacerdote monstro com um soco poderoso que o faz voar. A Shako mal consegue se controlar e agora se lembra de todos os atos horríveis que cometeu quando era um monstro. Ela matou as pessoas que costumavam intimidá-la e até mesmo matou seu pai ganancioso. Se lembrar disso faz ela começar a chorar e então ela foge. O Shin tenta correr atrás dela, mas a Tama o impede, dizendo que é melhor deixar a Shako lidar com suas lembranças dolorosas em solidão. Mesmo assim, o Shin decide ajudá-la e vai atrás dela. Depois de ser deixada sozinha, a Tama se lembra da morte de um velho amigo que lhe ensinou como os humanos são frágeis e como isso a devastou. Por outro lado, o Jinka também está sonhando com o passado, quando estava treinando com um lendário guerreiro. Ele tinha um monstro peludo como amigo e guardião, que foi morto por alguns humanos. O Jinka ficou arrasado quando soube disso e descobriu que o humano que deu o golpe final nesse amigo ainda estava vivo. Dominado pelo ódio e pela raiva, ele partiu em busca de vingança. E quando ele mata o homem, o seu sonho termina e ele acorda em uma pequena poça. Ele encontra um pedaço de pano à sua frente e o sumo sacerdote Yanzen fala com ele por meio dela. Ele está impressionado com o fato do Jinka ter suportado um golpe do espírito do castelo e promete que acabará com a vida dele em breve. De volta à floresta, o Shin está procurando a Shako, quando de repente tropeça em uma raiz de árvore e rola até a beira do penhasco onde a Shako estava sentada. Ela foge assim que o vê e pede para que ele não se aproxime dela, pois ela é um monstro e uma assassina. O Shin diz que ela não tem nada a ver com isso, já que as coisas aconteceram quando ela estava fora de controle, mas a Shako se lembra calmamente de que ela pegou a mão do sacerdote
sacerdote sombrio quando ele lhe ofereceu poder, e é por isso que ela se culpa pela morte de todos. Mas o Shin lhe pergunta o que há de errado em querer poder. De repente, a rocha sob seus pés racha e ele escorrega do penhasco. Ele se segura para sobreviver e, ao invés de ajudá-lo, a Shaco foge. As pedras se quebram ainda mais e o Shin cai. Felizmente, a queda foi curta, então ele não morreu. A Tama chega para ver como ele está e o impede de ir atrás da Shaco novamente e pergunta por que ele está tão preocupado com ela. E ele se lembra de a ver chorando, e isso dá uma certa dor no peito. Por isso, ele acha que ela nunca mais deveria ficar sozinha. Ele diz que espíritos como a Tama não podem entender os sentimentos de um humano e começa a correr atrás dela, mas ela bate nele com um pedaço de pau e diz que a Shaco foi para o outro lado. Então eles correm atrás dela juntos. Por outro lado, o Jinka está tentando alcançar a Tama, quando do nada a Shaco passa por ele. É nesse momento que o Shin aparece e a prende. A Shaco ameaça processá-lo por assédio, mas ele diz que nem existe processo nesse mundo ainda. Ele então diz a ela que é justo ela buscar poder porque os fracos são sempre oprimidos e que não foi culpa dela ter sido submetida a experimentos ilegais. Ele começa a chorar dizendo que ela não fez nada de errado e a Shaco também se emociona ao vê-lo. Enquanto choram e se dão as mãos, a Tama e o Jinka se lembram dos amigos que perderam. A Tama pede ao Jinka que reflita sobre os amigos que tinham e perceba que nem todos os humanos são ruins. Depois disso, a Tama convida Shaco para se juntar a eles, mas o Jinka não acha seguro deixar que ela e o Shin os acompanhem, porque os assassinos do templo Dangai estão atrás dele. Mas a Tama insiste para que o Jin prove que ele tem o poder de proteger a todos, e ela também quer que ele aprenda a conviver com humanos. No dia seguinte, eles chegam à casa onde o Jinka morou com seu falecido mestre. Ele também começa a treinar com o Shin usando espadas de madeira, mas logo o derruba com facilidade. Enquanto isso, a Tama prepara um vestido sem mangas para Shaco, permitindo que ela transforme seus braços em suas versões monstruosas sem dificuldade. Mais tarde, enquanto todos estão em silêncio, um espírito do tipo fantasma aparece. Ele cumprimenta a Tama e o Jinka antes de informá-los sobre um espírito maligno que está exigindo sacrifícios dos aldeões sem oferecer nada em troca. O fantasma vai embora após o aviso e a Tama decide ir com o Jinka para verificar tal espírito maligno, deixando o Shin e a Shaco para trás para cuidar de tarefas do dia a dia. Ao chegarem à aldeia, eles pedem aos moradores que os levem até o esconderijo do espírito. O chefe da aldeia acredita que eles vão cobrar dinheiro pelo serviço, mas a Tama responde com firmeza que eles não precisam de pagamento. Ao invés disso, ela sugere que os aldeões sejam gentis com eles como forma de pagamento. Os aldeões então enviam um garoto para acompanhá-los até o esconderijo do espírito. Durante o caminho, o menino faz uma birra reclamando que o espírito comeu sua mãe e amaldiçoa todos por não terem chegado antes. A Tama, após ouvir isso, dá uma palmada no garoto e diz que eles estão ali para ajudar, e se ele tiver tempo para reclamar, ele deveria trabalhar para se tornar mais forte. Logo, eles chegam ao lago onde o espírito vive, e a criatura afirma que está comendo os aldeões em troca de poupar a aldeia da destruição, mas a Tama exige que ele se desculpe ou enfrente as consequências. Em resposta, o espírito cospe uma bola de lama gigante na direção dela, e a Tama nem se move, apenas espera o Jinka salvar ela e o garoto a tempo. Agora, ele diz ao espírito que ninguém mais pode salvá-lo, pois ele ousou atacar sua irmã. O espírito, surpreso, cospe a mulher que tinha engolido anteriormente, e por sorte, ela ainda está viva, mas o espírito a usa como refém para garantir que o Jinka não o ataque. De repente, o garoto se ajoelha, implorando para que o espírito liberte sua mãe e o leve como refém no lugar dela. A Tama então se vira para o Jinka, dizendo que ele deve decidir o que fazer. O Jinka planeja ignorar o refém e eliminar o espírito, mas hesita ao ver o menino chorando. No entanto, do nada, uma outra pessoa aparece e corta o espírito, resgatando a mulher. Essa pessoa comenta que o aluno do lendário guerreiro não era como ele esperava. O homem é um samurai esfarrapado que, após pousar na frente do Jinka e da Tama, revela ser um assassino enviado pelo templo Dangai. Ele declara que levará a mãe e o filho como reféns, forçando o Jinka a lutar por eles. Sem alternativas, o Jinka aceita o desafio. Então eles seguem para um campo aberto, onde o homem se apresenta como Raidou, um mercenário que mata espíritos e os consome. O Jinka, irritado, o ataca imediatamente, mas o Raidou desvia com facilidade e começa a flutuar. O Jinka usa um feitiço de fogo para se impulsionar e lança um dos seus melhores ataques, mas o Raidou contra-ataca com a sua espada mágica que controla o fluxo de ar, repelindo o Jinka com um golpe forte de vento, e mesmo o bloqueando com seu braço de bronze, o Jinka não consegue acertar o Raidou, que também desvia de ataques usando magia de água. Após uma intensa troca de golpes, ambos ficam exaustos e o Raidou embainha sua espada mágica, sacando a espada comum para mostrar o quão perigosos os humanos podem ser. O Jinka ataca com raiva, mas o Raidou se esquiva de todos os golpes e contra-ataca, forçando o Jinka a recuar. Agora, mostrando o quão imaturo é, o Jinka perde o controle do seu emocional. Ele abandona sua
defesa e tenta um ataque desesperado, mas o Raidou domina completamente, colocando sua espada no pescoço do Jinka. O Raidou para antes de machucá-lo e diz que ele teve sorte. O Jinka cai de joelhos frustrado, enquanto o Raidou o provoca, pedindo que a Tami coloque algum juízo na cabeça dele. No caminho de volta, o Jinka está claramente abatido pela derrota. No dia seguinte, ele se isola perto do rio, até que a Shaco aparece para chamá-lo para o café matinal. Ele tenta ignorá-la, mas ela o arrasta pelo pescoço. Nesse momento, um sacerdote do templo Dangai chega com uma carta de desafio. Ele exige que o Jinka lute novamente com o Raidou, desta vez com sua vida em risco. O sacerdote menciona que a família Yamato será destruída se ele não lutar, e o Jinka responde que não se importa com a família que o abandonou, mas o sacerdote apenas ri, dizendo que ele deve lutar se quiser salvá-los. Ao voltar para casa, Tama pergunta ao Jinka o que ele pretende fazer, e ele afirma que não se importa com a família Yamato, mas não aceitará ser derrotado por um humano novamente. No dia seguinte, o Jinka e o Raidou se enfrentam novamente. Agora, o Jinka também usa uma espada, e no primeiro golpe ele percebe que cometeu um erro. Ele é rapidamente empurrado para trás e recebe um corte em seu braço, e quando o Raidou está prestes a terminar a luta, o Jinka faz um movimento desesperado, usando seu punho de bronze para acertar o Raidou e a si mesmo, o que acaba derrubando ambos. Devido à pressão da batalha, o Jinka fica louco e libera sua energia espiritual, desafiando o Raidou a lutar seriamente com ele novamente. O Raidou, porém, desiste, admitindo que não consegue mais se mover. O Raidou então pede ao Jinka que o mate, mas ele se recusa, provocando-o ao dizer que ele tem sorte por estar vivo. Depois disso, o Jinka retorna aos seus amigos, que comemoram sua vitória. Enquanto isso, o sacerdote entrega uma carta ao Raidou, informando que sua irmã se ofereceu para concluir sua missão fracassada, e o sacerdote diz que ela certamente terá sucesso em sua missão, porque ela é uma das 4 bestas líderes do templo Dangai. Logo depois disso, o Shin começa a levar comida para o ferido Raidou em troca de aulas de espada com ele. A Tama e o Jinka o seguem sem serem notados, mas o Jinka grita alto, o que assusta o Shin, e assim que o Shin o percebe, ele tenta explicar que o Raidou não é mais seu inimigo. O Jinka também sabe disso e decide levar o samurai ferido para sua casa, dando-lhe uma cama confortável para se recuperar. Lá, o Raidou revela que os membros do seu clã têm um poder espiritual mais forte do que os humanos comuns, por isso ele se ofereceu para ser um caçador de espíritos, enquanto sua irmã se tornou uma freira no templo. O sacerdote lhe disse que sua irmã era fraca e que a vida dela estava nas mãos deles. Com essa ameaça, eles o fizeram a cometer o trabalho sujo deles, mas depois que ele perdeu, eles revelaram que a sua irmã é atualmente uma das 4 bestas líderes. Agora, o Raidou avisa ao Jinka que a sua irmã, chamada Higan, virá atrás dele, e em seguida o aconselha a se preparar. A Tama faz alguns cálculos mentais e descobre que a Higan é na verdade uma humana espiritualmente aprimorada, assim como a Shaco. Do nada, um monstro árvore invade a casa deles, deitando-se em uma cama e revelando que uma mulher o expulsou de sua casa e ordenou que ele mandasse o Jinka até ela. Todos percebem imediatamente que tal mulher deve ser a Higan, e o Jinka sai furioso para enfrentá-la. O Raidou e a Shaco também decidem acompanhá-lo, deixando o Shin encarregado do hóspede espiritual da casa. O Jinka e os outros chegam ao topo da colina, onde a Higan os espera. Ela fica feliz ao ver que o seu irmão ainda está vivo, mas o Jinka interrompe a reunião e exige que ela comece a luta. A Tama compartilha seu poder com ele, permitindo que ele se transforme. Em resposta, a Higan levanta a saia e começa sua própria transformação, e no lugar de suas pernas surge uma mão de pedra gigante, e ela promete levar seu irmão para um lugar onde ele possa viver em paz após cumprir sua missão. O Jinka agora está pronto para enfrentá-la, mas a Shaco se adianta. A Shaco se apresenta como Kagan, o espírito selado dentro de uma garota humana, e chama o espírito da Higan de Sogen, perguntando se ele não a reconhece. E é nesse momento que a Tama e o Jinka entendem que o templo está criando humanos espiritualmente aprimorados ao selar espíritos dentro deles. O Jinka fica furioso ao descobrir isso e planeja matar a Higan, mas a Shaco insiste em lutar sozinha. Ela avança contra a Higan e bloqueia o seu dedo de pedra gigante com uma mão, enquanto lançava um canhão espiritual com a outra. No entanto, a Higan usa talismãs para se defender e dispara 4 canhões espirituais ao mesmo tempo. A Shaco desvia da explosão gigante, sobe no braço de pedra e ataca a Higan de perto. Ela quase rompe a barreira de talismãs, mas a mão de pedra da Higan começa a se comportar de forma estranha, forçando a Shaco a recuar. Enquanto isso, o Shin cuida do espírito da árvore, alimentando-o com minhocas. Ele sai para buscar mais, quando do nada sente uma pressão intensa, e ao olhar ao redor, ele vê um sacerdote alto de cabelos brancos e um garoto com um olhar sinistro. Ao fazer contato visual com o garoto, o Shin vê um rio de sangue e cai de joelhos. O sacerdote e o garoto se afastam, enquanto o espírito da árvore avisa o Shin sobre o cheiro de um dragão, dizendo para ele correr e avisar o Jinka e os outros para evacuarem imediatamente. O Shin corre até o topo da colina e transmite o aviso. O Jinka entra em pânico ao ouvir sobre um dragão e tenta fugir, mas uma intensa onda
espiritual varre a área. O sacerdote Jinun aparece diante deles e informa a Rigan que ela será executada por assassinar um oficial de alto escalão do governo. Ele desaparece e reaparece instantaneamente na frente da Rigan, socando-a até ela desmaiar. Todos ficam em choque ao verem a sua transformação de dragão. O Jinun agora volta ao normal e enfrenta o Jinka com a intenção de matá-lo. O Jinka entra em pânico e ordena que todos se dispersem, combinando um ponto de encontro na caverna dos perdedores. Ele usa bombas de fumaça para cegar o Jinun e ele. E o Shin e o Raidou atacam o sacerdote dragão juntos. No entanto, o garoto Senya atravessa todos eles em um instante com seu braço monstruoso, apenas para descobrir que eram ilusões criadas com bonecos de papel. Enquanto todos se reúnem na caverna, a Shaco consegue salvar a Rigan. No entanto, ela perdeu toda a parte inferior do seu corpo e está à beira da morte. O Raidou a pergunta sobre o assassinato do oficial do governo, e ela admite ter seguido as ordens dos seus superiores. A Rigan revela que fez isso para se destacar e tirar o seu irmão da escuridão do submundo. O Raidou diz que não tem grandes ambições e que ficaria feliz apenas vivendo ao lado dela. Ao ouvir isso, a Rigan libera sua energia reserva, declarando que não quer ficar com um perdedor como ele. Ela tenta atacar a Tama para recuperar suas forças, mas o Jinka a impede, esfaqueando-a com seu cajado e a prendendo contra as rochas. Antes de desaparecer, a Rigan murmura dizendo que queria ser humana, e o espírito dentro da Shaco lamenta a morte de sua amiga e culpa a Rigan por consumi-la. A Tama consola Shaco e diz ao Jinka que ele deve lutar contra o dragão. A Tama insiste que eles precisam derrotar o Jinun para sobreviver, mesmo que as chances pareçam impossíveis. Ela então propõe um plano ousado: invadir os laboratórios do templo, fechar suas operações, roubar o material de pesquisa deles para se preparar contra o dragão. Mas a Shaco interrompe essa ideia, afirmando que o espírito do Rigan quer recolher os gestos mortais de sua amiga e levá-los para sua casa. A Tama então decide que primeiro eles vão até lá. Entretanto, Raidou planeja se separar do grupo para limpar a bagunça deixada por sua irmã. Antes de partir, o Raidou presenteia o Shin com sua espada mágica, e ele está fazendo isso pois ele não pode seguir em frente carregando uma arma do submundo. O Shin, entusiasmado, saca a espada, mas é arremessado para longe por conta dos ventos intensos que ela libera. Então o Jinka o adverte, dizendo que sem poder espiritual ele não pode controlá-la, mas a Tama o tranquiliza, dizendo que manter a espada por perto o ajudará a desenvolver sua própria força espiritual. Mais tarde, durante uma pausa, a Tama tira um cochilo no colo da Shaco, mas logo ela acorda ao sentir um cheiro diferente. Ela corre para a floresta pedindo que todos a sigam. Eles então encontram 3 espíritos de macacos carregando barris de álcool. A Tama tenta trocar um rabanete por um barril, mas os macacos explicam que o álcool é para o hóspede deles e sugerem que ela negocie diretamente com ele. Seguindo os macacos, eles encontram o Douren, o tigre, um dos 4 líderes das feras do templo Dangai. Ele revela que sabe quem eles são, mas não está em uma missão para capturá-los. Mas ainda assim ele não pode simplesmente ignorá-los por serem criminosos procurados. Para resolver o impasse, a Tama sugere um concurso de bebida. Se eles vencerem, o Douren os deixará ir. Ele aceita e todos se sentam para beber. O Jinka desmaia com o primeiro gole, enquanto os outros percebem que o álcool dos macacos é incrível. Durante a competição, a Tama pergunta ao Douren por que ele está ali bebendo. Ele conta que há um tempo atrás ele lutou contra um espírito de tigre na região e foi ferido. Na época, ele encontrou os macacos, que estavam sendo aterrorizados pelo tigre, e usando álcool, ele embebedou o tigre, enfraquecendo, e conseguiu derrotá-lo com a ajuda dos macacos, e desde então eles são bons amigos. O Douren, ainda animado pelo clima amistoso, diz a Tama que ela pode perguntar o que quiser. Ela aproveita para perguntar sobre a fraqueza do Jinun, e ele revela que o Jinun não lida bem com comida apimentada. Apesar disso, o Douren declara que apenas ele é capaz de derrotar o Jinun, pois ambos são rivais de longa data. A competição de bebida continua até tarde, e a Shaco é a única que consegue beber mais que o Douren, forçando a aceitar a derrota. Na manhã seguinte, todos acordam de ressaca, exceto o Jinka e a Shaco. Antes de partirem, o Douren diz ao Jinka que da próxima vez que se encontrarem, eles terão que lutar. Depois disso, o grupo segue viagem, e logo eles chegam a uma vila protegida por uma barreira. A Shaco explica que a Kagan quer passar pela vila, pois é o caminho para sua cidade natal, mas não sabe como atravessar a barreira. A Tama pergunta se existe uma forma de atravessá-la, e o Jinka sugere abrir um pequeno buraco para que uma pessoa passe, mas a Tama decide negociar primeiro, pulando pelo buraco. Ela descobre que a vila parece vazia e que não há indícios de uma armadilha. De repente, um espírito de lodo mascarado aparece e se apresenta como Fuko.
A Tama pergunta se foi ele quem criou a barreira, e o Fuko confirma, dizendo que a barreira serve para proteger a vila de mudanças. Ele então pergunta se ela nunca desejou que o amanhã não chegasse, e embora a Tama negue, o Fuko consegue ler suas memórias da perda de um amigo humano, e o Fuko sente pena da Tama e a convida a segui-lo para ser protegida. A Tama, porém, diz que o futuro nem sempre é ruim e pede que ele remova a barreira. O Fuko se recusa, provocando a Tama, que revida com um tapa. O Fuko foge e a Tama persegue a criatura, e ao abrir a porta de uma casa, a Tama se depara com algo horrível, ficando chocada e cheia de dor. Ela chama o Fuko para uma conversa pacífica e explica que, embora ela tenha sofrido com a perda do seu amigo, ela encontrou novos amigos e agora é feliz. Ela insiste que o Fuko não pode parar o fluxo do tempo e pede que ele cumpra o seu dever de proteger os aldeões, mesmo que todos já tenham morrido. O espírito está triste agora, mas a Tama o abraça, dizendo que ele fez o melhor que podia. Ela agradece ao Fuko por tentar salvá-la também, e o espírito se enche de lágrimas. O espírito diz que não tem mais ninguém para proteger, e por isso ele desaparece porque o seu papel nesse mundo acabou, e é desse jeito que a barreira some. Do lado de fora, o Jinka e os outros estavam esperando pacientemente, quando de repente um outro assassino enviado pelo templo chega para matá-los. Ele se apresenta como Reshin, um dos 4 líderes das feras. O Shin acredita que o Jinka não pode se transformar com a Tama por perto, então ele está prestes a desembainhar sua espada, mas o Jinka o proíbe. Ele jura derrotar o Reshin sem os poderes da Tama. De repente, o assassino tira uma espada de sua bolsa mágica, dada a ele pelo Yanzen, e faz com que muitas lâminas se projetem da espada para atacá-lo com elas. De repente, a barreira atrás deles desaparece, distraindo o Jinka e dando ao Reshin uma chance de atingi-lo. No entanto, o Jinka retorna para lutar com ele após sua transformação espiritual e o manda pelos ares com um ataque de punho de bronze. Logo, a Tama se junta a eles e diz que resolveu tudo pacificamente, então eles devem retornar à sua jornada. Por fim, eles chegam a um vale que a Kagan afirma ser o seu vilarejo, mas não parece haver nenhuma outra forma de vida ali. De repente, as paredes do vale começam a tremer e um rosto gigante aparece, dando as boas-vindas a Kagan em seu lar. Eles encontram uma variedade de espíritos do tipo terra, e enquanto o Shin faz flexões com espíritos bebês de pedra nas costas, a Tama comenta que ele está se envolvendo naturalmente com eles. Ela diz ao Jinka que é fácil para humanos e espíritos coexistirem, e o pergunta por que ele quer se tornar um espírito. Ele não responde, mas a razão pela qual ele quer se tornar um espírito é para que ele possa aumentar sua vida útil e ficar ao lado da Tama para sempre. Enquanto caminha sem rumo, o Jinka vê uma mulher grávida em apuros na estrada e a leva para a Vila dos Espíritos. Eles conversam com o rosto de pedra gigante, que é o ancião da aldeia. Ele permite que a mulher fique na aldeia até dar à luz, e o Jinka também a fez engolir alguns talismãs, de modo que todos os espíritos parecessem humanos para ela. A Tama decide que eles também ficarão com ela, até que ela esteja pronta para partir. À noite, o Shin pratica seus balanços de espada no topo do vale, e a Shako vem vê-lo. Ela pergunta se é realmente tão importante para ele se tornar forte rapidamente, e ele responde que todos os outros, além dele, alcançaram grandes feitos em sua jornada, e ele é o único que é fraco. Ela diz que foi ele quem a salvou quando ela estava fugindo. De repente, ela começa a corar, e depois de dizer isso, ela tenta fugir, mas a Kagan a impede, porque também tem assuntos com o garoto. A Kagan pede que o Shin desembainhe sua espada, e promete lhe dar alguns conselhos sobre como usá-la. O Shin desembainha a espada, mas a pressão do vento faz voar mais uma vez. A Kagan então diz que ele não está se comunicando com a espada. O Shin tenta considerar a espada como uma pessoa, e percebe que ela não aceitaria tão facilmente por conta do apego ao seu antigo mestre. Ele diz ao Kagan que também aprendeu a manejar uma espada com o fantasma de um samurai, e por isso ele é um bom ouvinte quando se trata de espíritos. A Kagan fica impressionada e diz a ele para continuar treinando muito para que possa se tornar um homem digno de se casar com a Shako. O Shin fica vermelho ao ouvir isso, e até mesmo a Shako fica corada depois de recuperar o controle do seu corpo. Ela grita e foge, mas agora o Shin está determinado a se tornar alguém digno dela. No dia seguinte, eles visitam a mulher grávida, e a Shako sente o bebê chutando. A Tama diz ao Jinka para senti-lo também, mas quando ele está prestes a tocar na barriga da mulher com suas mãos sujas, ela entra em trabalho de parto. Ao mesmo tempo, o Douren e o Reshin chegam ao vilarejo, porque eles receberam a missão de caçar o Jinka dessa vez. E enquanto o Reshin tenta ameaçar o ancião da aldeia, o Douren lhe dá uma palmada e pede educadamente permissão para duelar com o inimigo do templo Dangai. O ancião transmite a mensagem aos seus convidados, e em poucos instantes, o Jinka, o Shin e a Shako chegam para enfrentá-lo. O Jinka já está em sua transformação espiritual, e o Douren está muito animado para enfrentá-lo. No entanto, o Reshin percebe que a Tama está desaparecida e sai sorrateiramente para encontrá-la. O Douren então declara que também mostrará a sua verdadeira forma agora. Ele libera uma quantidade insana de energia espiritual que devasta o solo, e depois se transforma em um humano tigre. Ele imediatamente
Jinka assume uma postura de boxeador e avança em direção ao Jinka, atingindo com uma enxurrada super rápida de socos. O Jinka é derrubado, então ele usa um ataque de chamas no Douren, que suporta tudo. O Jinka então o chicoteia com uma raiz de árvore, mas até isso se mostra inútil. O Douren flexiona os músculos com orgulho e em seguida ataca o Jinka novamente, que usa seus punhos de bronze para contra-atacar seu soco. O punho de bronze também é destruído e o Jinka é lançado pelos ares, mas ele coloca toda a sua força no próximo ataque e atinge o Douren com os punhos de bronze. O ataque destrutivo consegue derrubar o Homem-Tigre e causa um grande dano a ele, mas o Jinka também sofre muito com isso. O Douren se levanta e declara que é assim que os homens de verdade devem lutar, e o Jinka começa a rir como um louco. Ele percebe que quer continuar lutando contra o Douren e o ataca com seus punhos de ferro gigantes, e mesmo que essa seja uma luta até a morte, ambos estão se divertindo e rindo como loucos. O Shin e a Shaco só conseguem olhar para eles, quando de repente o Rei Shin aparece atrás deles e pergunta o que eles estão protegendo nessa área. A Shaco ataca imediatamente, mas ele desaparece porque era apenas uma ilusão. Ele estala os dedos antes de desaparecer e de repente uma enorme pedra se solta do vale e começa a rolar em direção à cabana, que está escondida com magia. Todos ficam chocados ao ver isso e vendo Jinka distraído, o Douren o acerta. Enquanto isso, a Shaco e a Kagan usam toda a sua força para impedir que a rocha role em direção à cabana. Enquanto se esforça, ela pede ao Shin que evacue todos da cabana, mas um exército de clones do Rei Shin bloqueiam seu caminho. Até mesmo o Douren fica irritado com a sua maneira covarde de agir e ataca os clones, apenas para descobrir que são todos ilusões. O Shin acha que pode simplesmente passar correndo pelos clones se eles forem falsos, mas de repente o verdadeiro Rei Shin voa sobre ele e acerta a Shaco no peito. O Shin não consegue controlar sua raiva e saca sua espada, mas o Rei Shin o atinge com alguns talismãs explosivos. O Shin olha para Shaco, que ainda está segurando a pedra, mesmo com um ferimento aberto no peito, e ela diz que está bem porque ela é um monstro. O Shin pede ajuda e a Tama diz que ele precisa aguentar só mais um pouco, porque o bebê está prestes a nascer. No entanto, a Shaco e a Kagan percebem que não lhe resta mais muito tempo, porém as duas não se arrependem. A Shaco se lembra dos momentos felizes que passou com a Tama, o Jinka e o Shin, e quando está prestes a morrer, ela ouve os gritos do bebê recém-nascido. Ela sorri esperando que o bebê viva e seja feliz, e usa toda a sua força restante para garantir que o bebê sobreviva. Com seu poder espiritual, ela transforma todo o seu corpo em uma rocha, impedindo firmemente que a pedra role. Os talismãs que controlavam a rocha desaparecem logo depois, e todos ficam a salvo, mas o Shin fica completamente devastado. Por outro lado, o Rei Shin está prestes a matar o Jinka, quando de repente o Douren o ataca. O Rei Shin se esquiva, mas o Douren diz que eles estão se retirando, e que se ele insistir, ele vai morrer ali mesmo. O Jinka logo volta a si, e o Douren pede desculpas por deixar o seu parceiro interferir na batalha. Ele promete que isso não vai acontecer da próxima vez, e vai embora calmamente. O Jinka então percebe a rocha, e vai até o Shin para perguntar se ele e a Shaco estão bem. O Shin apenas aponta para a rocha à sua frente, e o Jinka fica arrasado ao perceber o sacrifício da Shaco. De repente, a Tama o chama para a cabana, porque o parto finalmente terminou. A mulher deu luz a gêmeos, e decidiu os chamar de Shaco e Kagan. Nesse momento, Jinka deixa suas emoções transbordarem em lágrimas, e a Tama também não consegue segurar o choro. O Shin, por outro lado, está com a mandíbula cerrada de tanta raiva. Além disso, ele está se sentindo impotente. Ele sai silenciosamente da cabana para lamentar sozinho. Um tempo depois, a mãe e seus filhos estão saudáveis o suficiente para viajar, e os espíritos locais se oferecem para acompanhá-los de volta para casa. A mulher não quer se intrometer nos problemas do grupo, mas comenta que teria sido ótimo se a Shaco tivesse conseguido ver as crianças. Depois de ouvir isso, a Tama e os outros também partem, e o ancião da vila diz a eles que a Shaco ainda não está morta. Sua energia espiritual ainda existe, embora esteja muito fraca. Talvez um dia ela pode recuperar sua força e reviver, mas também pode acabar se tornando parte da natureza e perder a sua individualidade. Mais tarde, vemos todos sentados em uma cabana, e o Shin mudou drasticamente após perder a Shaco. Ele consegue se comunicar melhor com sua espada mágica, porém a todo momento ele manda a espada calar a boca, porque em breve ele vai a usar para eliminar os monges do templo Dangai. De repente, um espírito aparece, e o Shin se prepara para lutar sem motivo algum. A Tama o detém e diz ao espírito que não quer machucar ele nem o seu povo. O espírito responde que se eles querem abrigo, eles não devem vir para a vila, mas sim para uma cabana do outro lado do rio, porque ele não quer manchar a vila com a escuridão que o Shin carrega. Eles descansam na cabana, e a Tama percebe que tanto o Jinka quanto o Shin foram destruídos pela morte da Shaco. O Jinka ainda está se recuperando, mas o Shin se perdeu em sua fúria, e ela acha que isso não é um bom sinal. De repente, ela ouve um garoto conversando com a sua irmã lá fora. Ele reclama que é injusto ela ser sacrificada ao espírito para proteger a vila, mas a garota
garota responde que sacrificar um humano a cada 4 anos em troca de segurança total é um ótimo negócio. Ao ouvir isso, o Shin se levanta e sai decidido a matar o espírito. A Tama tenta impedi-lo, dizendo que os termos do acordo são aceitáveis e que o espírito na verdade protege a vila. O Shin agarra o colarinho dela, dizendo que isso não muda o fato de que ele está devorando pessoas. O Jinka o derruba por falar desse jeito com a Tama, mas o Shin apenas se levanta e sai, ignorando completamente os avisos da Tama, que até mesmo joga uma cobra falsa para assustá-lo. Porém, o Shin grita para a cobra e quebra a ilusão. A Tama o persegue e ao invés de detê-lo, ela entrega a ele alguns equipamentos de proteção que eles receberam da vila dos espíritos de pedra, e ela também pede para que ele não morra. O Shin segue em frente e chega à floresta. Lá ele chama pelo espírito, confiante de que pode matá-lo com sua espada mágica. O espírito aparece, mas antes que o Shin possa reagir, ele é esfaqueado e morto pelo Reshin. O Shin tenta atacá-lo, mas não consegue sacar sua espada mágica, então ele usa apenas uma espada normal. O Reshin se esquiva do ataque e o derruba com a pressão do vento do seu golpe de espada. O Reshin decide acabar com o Shin, que está inconsciente, mas na verdade o Shin está dentro do reino mental da espada mágica. O espírito da espada pede para que ele se entregue, para que ela possa assumir o controle do seu corpo e destruir tudo, mas o Shin simplesmente diz para o espírito calar a boca, porque ele não passa de uma espada e quem a controla é ele. Ele então enfia a mão na boca do espírito, exigindo todo o seu poder, e no mundo real o Reshin está prestes a esfaqueá-lo, quando de repente o Shin acorda e de repente corta o seu braço. Ele então declara que este é o início da sua vingança contra o Templo Dangai, mas o Reshin usa suas habilidades especiais para regenerar seu braço instantaneamente. Ele arranca a máscara, revelando um rosto muito feio, e dispara um canhão espiritual contra o Shin, que mal consegue se esquivar. Em seguida, o Reshin atira algumas espadas contra ele, e o Shin tem dificuldade para bloquear todas. O espírito da espada avisa que a sua raiva não o deixará mais forte, mas apenas mais vulnerável. O Shin ignora o aviso e continua atacando de forma imprudente, e o Reshin consegue desarmá-lo, mas o Shin revida com um golpe poderoso de espada, atingindo o Reshin com um corte superior e o jogando no chão. Ele parte para cima e começa a socá-lo, mas precisa recuar quando o Reshin dispara outro canhão espiritual. O Reshin se levanta e jura que vai matar todo mundo, quando de repente o espírito guardião da aldeia salta sobre ele e esmaga sua cabeça contra o chão com seu último suspiro. O espírito morre logo em seguida, e o Shin, mesmo confuso, não deixa a oportunidade passar. Ele pega sua espada e se prepara para acabar com o Reshin, decidido a vingar a Shako. No entanto, ele ouve a voz da Shako e diante dos seus olhos surge a ilusão dela e da Kagan conversando com ele. Elas dizem que aquele tipo de ato não combina com ele, e o Shin grita afirmando que não está fazendo isso por elas, e sim por si mesmo. Mesmo assim, ele não consegue finalizar o Reshin, pois o rosto da Shako continua aparecendo diante dele. De repente, um talismã sai do corpo do Reshin, e através dele o Yanzen começa a falar com o Shin. Ele pede ao Shin que não destrua o corpo do Reshin, pois isso lhe custou muito dinheiro e esforço. Em seguida, ele ordena que o Reshin volte imediatamente, ou ativará o seu protocolo de autodestruição. O Shin e o Reshin trocam olhares e declaram que a luta ainda não acabou, mas antes que o Shin possa fazer algo, o Reshin joga uma bomba de fumaça e desaparece. Mais tarde, o Shin retorna à aldeia, ainda confuso sobre o seu próprio objetivo de se tornar mais forte. Um aldeão se aproxima e pergunta se foi ele quem matou o espírito guardião. O homem lamenta, dizendo que a aldeia está condenada, mas o Shin responde que os aldeões deveriam protegê-la por conta própria, ao invés de depender dos outros para fazer o trabalho sujo. O aldeão reclama que ninguém ali sabe segurar uma espada, e o Shin, irritado, diz para ele morrer se não puder se tornar mais forte. Mesmo falando com dureza, ele ainda está perdido, sem saber o que fazer exatamente com sua própria vida. Ele atravessa a ponte e encontra seus amigos esperando por ele. Eles decidem deixar a aldeia rapidamente, antes que os aldeões se voltem contra eles. Mas antes de partir, a garota que o Shin salvou de ser sacrificada o agradece. À noite, a Tama pergunta ao Shin o que ele vai fazer agora, e ele responde que vai se tornar forte o suficiente para vingar a Shako e garantir que os monges do Templo Dangai não arruinem a vida de mais ninguém. Mais tarde, enquanto a Tama e o Jinka dormem, o Shin continua treinando seus golpes de espada sem descansar. No dia seguinte, eles chegam a um vale assustador, onde 2 espíritos gigantes chamados Tengu aparecem para recebê-los, junto com sua chefe, uma mulher muito sedutora. Ela afirma que soube que o grupo Tengen é inimigo do Templo Dangai e se diz interessada em se tornar aliada deles. A mulher convida o grupo para segui-la e no caminho se apresenta como uma deusa da montanha. Ela diz que deseja levá-los a um lugar seguro, onde possam relaxar e se esconder do homem dragão dos Dangai. O Shin pergunta se não é perigoso para ela andar sem guarda-costas, mas a deusa responde que não precisa de proteção. Ela afirma que o Jinka, com seus olhos de fada, deveria ser capaz de sentir isso, mas o Jinka não parece se importar e nem mesmo perceber o quão forte ela é. A deusa da montanha então os leva para o seu esconderijo, uma caverna nas montanhas,
cheias, cheia de pilares de cristais reluzentes. Enquanto isso, em outra parte do vale, o sacerdote dragão Jinun e seu assistente Senya chegam à entrada e pedem passagem para os guardas Tengu. Eles se recusam, alegando que têm ordens de sua mestre para impedir intrusos, mas o Jinun também não pretende recuar. Ele ordena que o Senya lute contra os guardas, e o garoto transforma seus braços em armas afiadas, eliminando os Tengu em um instante. O Jinun fica satisfeito com o desempenho do seu aprendiz, mas de repente, os Tengu mortos se transformam em corvos, revelando que tudo não passava de uma ilusão para confundir invasores. O Senya percebe que caiu no truque, mas o Jinun acredita que essa experiência ajudará em seu crescimento. De volta à caverna, Tama e seus amigos estão sentados no topo do pilar mais alto, e a deusa da montanha diz que eles podem fazer qualquer pergunta. Ela explica que ficou sabendo sobre eles por meio do ancião do rosto de pedra, que no caso é um velho amigo dela. Mesmo parecendo amigável, a Tama percebe que a deusa quer um favor e pede para ela ir direto ao ponto. A deusa da montanha então pede para que eles acordem o Tazan, um espírito parecido com um castelo que está guardando a instalação de pesquisa dos Dangai. Ela explica que o Tazan também é um deus da montanha como ela, mas os sacerdotes Dangai fizeram uma lavagem cerebral nele para que ele os servisse. Ela afirma que eles apenas precisam acertá-lo com um golpe forte, e isso fará com que ele volte ao normal, mas o grupo não acredita que isso seja tão simples assim. Então a deusa da montanha garante que ela mesma fará parte das palmadas, mas precisa que eles a levem até onde o Tazan está. Ela diz que esse é um bom negócio para eles, porque com isso eles podem tirar um dos 3 poderes principais do templo Dangai. O Jinka acredita que o dragão é o segundo poder, e pergunta qual é o terceiro, e a deusa da montanha responde que o terceiro poder é um espírito chamado Kuzunoha, e a Tama se apavora ao ouvir esse nome. O Jinka quer saber mais sobre a Kuzunoha, e a deusa da montanha começa a contar a história. Ela explica que há muitos anos, um homem se juntou aos monges Dangai e dedicou sua vida à pesquisa. Um dia ele foi enviado para subjugar uma raposa de 9 caudas, chamada Kuzunoha, mas ao vê-la, ele se apaixonou à primeira vista. E não foi só ele, a Kuzunoha também se apaixonou por ele. O homem então matou sua própria equipe por ela, e os dois se tornaram um casal. Esse monge era o Yanzei, que agora é o sacerdote-chefe do templo Dangai. A Tama fica completamente chocada com essa história, e quando o Shin e o Jinka olham para ela, ela fica envergonhada e revela que a Kuzunoha é na verdade sua mãe, o que significa que o Yazen é seu padrasto. A deusa da montanha continua a história, dizendo que o Yazen declarou que a Kuzunoha foi derrotada em batalha, mas na verdade ele a escondeu e passou anos pesquisando formas de transformar espíritos em humanos. Todos percebem que os humanos espiritualmente aprimorados são apenas protótipos fracassados dos experimentos do Yanzen, e isso faz com que o Shin jure matá-lo. A Tama concorda e diz que sua mãe sempre foi uma tola quando se apaixonava, ou seja, eles devem estar preparados para enfrentá-la também. De repente, um bando de corvos voa em direção deles. Uma garota pula sobre eles e aterrissa na cabeça do Shin. Ela avisa a deusa da montanha que o homem dragão está meditando para quebrar o feitiço que ela colocou para confundi-lo. O Shin ataca a garota por não ter se desculpado com ele, mas quando ela se vira, ela vê o Jinka e fica apaixonada por ele. O Jinka a rejeita na hora, dizendo que ela é humana e que ele só gosta de garotas monstro. Ele também pergunta o que ela está fazendo ali, e a deusa da montanha explica que encontrou uma garota um dia e decidiu adotá-la. Ela apresenta a garota como Rinzo, sua assistente e aprendiz. Em seguida, a deusa projeta a imagem do Jinun meditando e decide pregar uma peça nele. Ela envia um espírito feminino para seduzi-lo, e o Jinun imediatamente tampa os olhos do seu discípulo para que ele não veja a mulher indecente. Depois de assistir a cena e se divertir um pouco, ele grita para que ela saia. No mesmo instante, a garota se transforma em Guaxinim, que era sua verdadeira forma, e foge. A deusa ri disso e ordena que todos os espíritos do vale distraiam o dragão, ganhando tempo para que os seus novos aliados possam treinar. A Tama diz que o tempo é curto, então a deusa desacelera o fluxo temporal no local para que possam treinar sem pressa. Ela explica que não há limite máximo para o potencial deles e os envia para treinamentos separados. Primeiro, ela cuida do Jinka, que é enviado para um lugar aberto. Ele conhece o mestre dele, Coco, e a deusa da montanha comenta que o Coco era um pervertido de primeira linha, que vivia dando em cima dela, e ela o repreendeu tanto que isso acabou contribuindo para que ele se tornasse o mais forte dos sábios guerreiros do mundo. Ela então convoca a Rinzo e propõe um desafio. Se ela derrotar o Jinka, ela ganhará um feitiço que fará com que ele se torne dela para sempre. A Rinzo fica super animada e a deusa diz ao Jinka que ele precisa lutar com tudo, pois nem ele nem ela podem morrer nesse espaço. Sem esperar, a Rinzo invoca um grande machado e ataca o Jinka antes que ele possa ao menos se preparar. Ela corta o seu braço e ele fica horrorizado, mas logo percebe que seu braço voltou ao normal. Confuso, ele apenas se esquiva dos golpes enquanto tenta entender o que está acontecendo, mas a Rinzo segue em frente, mudando a forma do machado para um martelo e depois para uma pata gigante
gigante, atacando de todas as formas. O Dinka percebe que ela está se segurando, então ela invoca talismãs explosivos e os dispara contra ele. Enquanto Dinka se esquiva, a deusa da montanha decide contar sobre os olhos de fada dele. Ela explica que pessoas com poder espiritual especial nascem com olhos de fada, e pessoas com esse tipo de poder sempre vêm ao mundo como gêmeos. A Rinzo se distrai, imaginando que pode haver outro Dinka lindo por aí, e ele se aproveita disso para dar um golpe na cabeça dela. Ele também não se surpreende com a história, pois ele já viu o seu irmão gêmeo, que vive feliz com seus pais. A deusa revela que quando gêmeos com olhos de fada vivem juntos, espíritos malignos os cercam. Por isso, o mestre Coco sugeriu que seus pais o enviassem para ele. O Dinka grita perguntando por que ele teve que ser mandado embora e viver uma vida de dificuldades enquanto seu irmão vivia confortavelmente. A deusa apenas ri, dizendo que sua reação é a prova de que ele ainda é humano. Ela sente pena dele e comenta que sua existência é mesmo infeliz, mas o Dinka rebate, dizendo que apesar das dificuldades, ele também teve momentos felizes, por isso ele não se considera infeliz. De repente, algo dentro dele se quebra e ele passa a enxergar a deusa coberta por uma intensa aura espiritual. Ela o parabeniza por finalmente aceitar o seu lugar no mundo, e isso era a chave para quebrar o silo dos seus olhos de fada. Agora o Dinka consegue ver a energia espiritual de todos, inclusive da Rinzo. Ele percebe que os talismãs explosivos dela não têm quase nenhum poder, e ele nem precisa mais se esquivar. Ele também percebe sua própria aura, então compreende que o que ele está vendo é a alma das pessoas, e que não há diferença entre humanos e espíritos. A Rinzo continua atacando, mas ele simplesmente segura as mãos dela e pede para que ela se renda. Ela se rende imediatamente, se agarra a ele e sorri. A deusa da montanha diz que ele passou no teste, mas ainda tem mais treinamento pela frente. Enquanto isso, o teste da Tama envolve aprimorar o seu poder espiritual para caminhar sobre um lago. A deusa da montanha cria um clone para distraí-la, fazendo com que ela perca o foco. Por outro lado, o Shin se depara com uma enorme rocha bloqueando seu caminho. Ele tenta cortá-la com o poder de sua espada mágica, mas isso não funciona. Então ele decide usar o vento para voar e passar pela pedra. Mas nesse momento o céu se abre e ele retorna ao mundo real, com o clone da deusa preso a ele. Ela comenta que apesar de parecer o mais desatento do grupo, ele foi o primeiro a passar no teste, e sem preparação para a aterrissagem, eles caem na floresta, onde encontram Senya brincando com um brinquedo deixado por um espírito para distraí-lo. O Shin tenta usar o poder da espada para amortecer a queda, mas ainda assim acaba colidindo com Senya. Quando a poeira baixa, ele se vê com uma espada apontada para o pescoço do Senya. O Shin entra em pânico, mas um clone da deusa diz que essa é uma oportunidade única. Ela explica que a disciplina do dragão é muito mais forte que a dele, e que ele está apenas começando. Ela pede ao Shin que mate o Senya, e até o próprio Senya concorda, mas o Shin pede para que eles se calem. Mas o clone insiste que se ele deixar o garoto ir, ele o destruirá em um instante, e um dia se tornará mais forte que um dragão. Ela vê os milhares de espíritos aprisionados no corpo do Senya, dando-lhe o potencial de se transformar em um verdadeiro demônio. Horrorizado, Shin começa a chorar pelo fato do templo não ter poupado um garoto e tê-lo transformado em um monstro. O Senya se levanta e transforma sua mão em uma arma, e o Shin apenas pede que ele seja rápido. O Senya balança o braço, mas não machuca o Shin. Ao invés disso, ele esmaga o brinquedo com o qual estava brincando e amaldiçoa sua situação e foge. O clone elogia o Shin como o homem que deixou o futuro rei espiritual viver e diz que eles devem retornar o treinamento. Enquanto isso, a deusa da montanha diz que para terminar seu treinamento, o Dinka deve lutar contra o dragão. O Dinka entra em pânico e diz que não há chance disso acontecer. Ela continua a insistir, e ele admite que talvez tenha uma chance de 1000 em 1 em derrotá-lo, e a deusa concorda, dizendo que ele só precisa de um milagre. Ela o envia diretamente para o Jinun, que está almoçando tranquilamente. O Dinka cai no rio e é levado pela correnteza, enquanto o Jinun se pergunta se isso foi outra ilusão. Enquanto isso, a Tama tira suas roupas, que ficam pesadas e desconfortáveis cada vez que ela cai no lago. Ela quer refinar o seu poder espiritual permanecendo sobre o lago pelo maior tempo possível, mas perde o equilíbrio ao ouvir que o Shin e o Dinka passaram no teste. Quando ela emerge, o clone da deusa lhe diz que ela pode ter 1000 anos para treinar nesse espaço, e ela tem duas opções. Uma é ter sucesso, e a outra é perder sua cabeça de tanto tentar. A Tama se senta para meditar e aproveitar ao máximo o seu tempo. À noite, o Shin e o Dinka estão de volta à cabana, com o clone da Rinzo, que dizem que o treinamento de hoje os ensinou a estar prontos para encontros inesperados. De repente, a Tama entra, parecendo bastante distante, e age como se tivesse visto seus amigos depois de muito, mas muito tempo. O clone diz que agora eles estão prontos para lançar um ataque à sede do
templo Dangai. Enquanto isso, ela colocará um feitiço na montanha para manter o Ji-nun ocupado por alguns dias. No entanto, a Tama acredita que eles devem aproveitar essa chance para derrotar o Ji-nun primeiro, mas o clone lhes diz que eles ainda não são fortes o suficiente para isso. No entanto, a Tama tem um plano e acredita que essa é a melhor oportunidade para executá-la. Quando o clone e a Rinzo vão embora, a Tama explica que planeja levar a deusa da montanha para a batalha contra o sacerdote dragão. Os meninos acham que isso não funcionará, mas a Tama acredita que sim, porque a deusa vê algum valor na vida deles. Caso contrário, ela não teria se esforçado tanto para treiná-los. No dia seguinte, eles caminham em direção à localização do Ji-nun. A Tama explica que eles seguirão uma estratégia de ataque e fuga para levá-lo ao covil da deusa da montanha. Logo, eles avistam o Ji-nun, e a Tama está prestes a compartilhar o seu poder com o Jinka quando, de repente, o Senya aparece e o expulsa. No momento seguinte, o Jinka encontra o Ji-nun ao seu lado, que se transforma em um dragão para executá-lo. O Jinka fica apavorado ao ver a imensa aura espiritual do Ji-nun e acha que a luta terminará com um único golpe. No entanto, Ji-nun erra o primeiro ataque, porque o chão é mais frágil do que ele esperava. Ele ataca novamente, mas por um golpe de sorte, o chão sob os seus pés desmorona, e o Jinka se esquiva desse ataque também. A Tama e o Shin só conseguem vê-lo sobreviver, enquanto o Senya os mantém como reféns. No chão, o Jinka se lembra do que a deusa lhe disse sobre a realização do milagre que permitirá com que ele derrote o dragão, e começa a rir como um louco. O Ji-nun fica surpreso com a sua risada repentina, mas o ataca mesmo assim. No entanto, tudo que ele acerta é uma boneca de papel. Então o Jinka usa seus talismãs para enviar espadas em sua direção. O Ji-nun quebra todas elas com um chute, e percebe que o Jinka atrás dele é apenas uma ilusão. Ele acha que o Jinka o atacará do céu, mas isso também é uma farsa, e o verdadeiro Jinka aparece ao lado da Tama e a leva embora. Ele bebe o sangue dela e se transforma em um espírito. Desta vez ele tem 5 caudas ao invés de 4, porque a Tama aumentou sua capacidade espiritual depois de meditar por 10 anos no espaço estranho. A Tama observa o Jinka enfrentar o dragão e se pergunta se ele consegue dominar a técnica que vem junto com a 5ª cauda. O Jinka percebe que tem 3 vezes mais poder do que antes, mas ainda não é o suficiente para derrotar o Ji-nun. O Ji-nun lhe dá a chance de atacar primeiro, e o Jinka transforma sua 5ª cauda em uma espada gigante para atacá-lo. O Ji-nun se esquiva facilmente, mas descobre que o Jinka não está mais na frente dele. Ele usou a espada gigante como uma distração para se esgueirar por trás do Homem-Dragão, e lá usou seu movimento final, que combina o poder dos 5 elementos. O Jinka envia a bola gigante cheia de energia espiritual explosiva em direção ao Ji-nun, que envia uma explosão com sua energia espiritual sombria, rebatendo assim o ataque. Quando a fumaça se dissipa, vemos que o Jinka e o Ji-nun perderam um braço. O Jinka está sangrando profundamente e tem medo de morrer por conta disso. Esse medo força o seu poder oculto, e uma 6ª cauda feita de raios se manifesta em seu corpo. O Ji-nun percebe que ele é perigoso demais para ser deixado sozinho e salta alto no céu para finalizar o Jinka com seu chute definitivo. O Jinka também lança seu raio em direção a ele, mas antes que eles possam se enfrentar, um clone da deusa da montanha aparece entre eles e os impede de lutar. Com apenas um movimento do seu dedo, ela pressiona o Jinka e invoca uma colina e algumas videiras resistentes para prender o Ji-nun. Ela diz a eles para diminuírem seus ataques, ou vão acabar danificando sua montanha. O Senya fica chocado por ela ter parado o ataque final do seu mestre com tanta facilidade, e o Shin acha que o plano da Tama funcionou e que eles conseguiram trazer a deusa da montanha para a batalha. Ela também entende isso e diz ao Jinka que eles já a fizeram entender, mas depois mostra o seu lado sombrio e diz que arrastá-la para essa luta lhes custará muito caro. Nesse momento, Ji-nun libera o seu poder e destrói a colina que o prendia. O clone da deusa lhe diz que ele não pode vencer uma luta contra ela e usa sua imensa pressão espiritual para pedir que ele se desculpe e fuja. O Ji-nun lhe diz com firmeza que cumprirá sua missão e pede ao clone que se afaste. Ela diz que gosta da atitude masculina dele e de repente envia braços gigantes de terra para agarrá-lo e empurrá-lo para dentro da superfície da terra. O Senya entra em pânico ao ver isso e corre para atacar o clone da deusa. Ela também o agarra e ao selar o buraco no qual jogou o Ji-nun, o Senya grita chamando o Ji-nun de pai. O clone aprisiona o Ji-nun em uma bola de vinhas resistentes. Enquanto isso, a transformação de espírito do Jinka é desfeita e ele desmaia. A Tama e a Rinzo correm para ajudá-lo e o clone da deusa percebe que o Jinka perdeu muito sangue. Então retira uma semente de sua manga e a enterra na mão ferida dele, selando o ferimento. No entanto, o clone deixa claro que ainda não esqueceu o preço que eles devem pagar por tê-la manipulado. A Tama pergunta o que ela quer e a verdadeira deusa da montanha emerge de repente do chão. Ela diz que provavelmente consumirá as almas da Tama e do Jinka assim que eles completarem sua jornada. O Shin se pergunta se ela está falando sério sobre comê-los e em seguida olha para o braço do Jinka, percebendo que ainda é um fardo para o grupo. Depois disso, o grupo parte junto com a Rinzo em busca do espírito da montanha chamado Tazan, com o objetivo de resgatá-lo. Enquanto isso, o sumo sacerdote fica sabendo que o Ji-nun e o Senya foram capturados e que o Jinka e o seu grupo estão se aproximando. O sumo sacerdote informa ao Douren que embora o Jinka esteja machucado, ele provavelmente estará mais forte
forte do que antes. O Douren, animado com a ideia de uma luta, aconselha o sumo sacerdote a diversificar sua força, pois confiar apenas no Dirun não será sustentável a longo prazo. Ele sai para se preparar para o próximo combate, enquanto o sumo sacerdote pensa se ele deve liberar o segundo lote de humanos espiritualmente aprimorados. Logo, Douren encontra o segundo grupo, que se autodenomina os 10 Santos. Eles o desafiam para uma luta, afirmando que são superiores e que ele não é mais necessário no templo. O Douren se transforma em sua forma de tigre, e os 10 Santos assumem suas formas bestiais. Porém, o Douren os derrota em poucos minutos e reclama, dizendo que a nova geração está muito fraca. Enquanto isso, o Dinka finalmente acorda após ficar inconsciente desde sua batalha com o Dinun. Ele parece triste por ter perdido um braço, mas surpreende todos ao abraçar a Tama e afirmar que o plano dela deu certo. Ele se sente aliviado por terem tirado Dinun do caminho ao custo de apenas um braço. A Tama, no entanto, não tem coragem de contar que a deusa da montanha quer devorar sua alma. A Rinzo acha sua atitude masculina, mas o Dinka nem mesmo se lembra o nome dela. O Shin fica perplexo com a forma como o Dinka consegue rir, mesmo depois de perder um braço, mas a Tama explica que eles não têm outra escolha além de aceitar. Ela pede que o Shin sorria também, mas ele declara que não tem o direito de sorrir, já que ele não conseguiu salvar a Shako. A Tama tenta consolá-lo, afirmando que a Shako ainda pode voltar à vida em alguns séculos, e o Shin concorda que isso seria muito bom e vai embora. E nesse momento o Dinka pede para que ele compre alguns bolinhos no caminho. O Dinka comenta que apesar de ter perdido o braço, ele sente que está em sua melhor forma. A Tama concorda e afirma que retomarão a jornada no dia seguinte. Na manhã seguinte, a Rinzo entrega talismãs ao grupo, pedindo que escrevam seus nomes neles. Ela explica que assim poderá usar sua técnica de invocação para chamá-los em momentos de necessidade. O Dinka duvida da habilidade dela, enquanto o Shin nem mesmo entende o conceito. A Rinzo decide provar suas habilidades, invocando um corvo de sua montanha, surpreendendo a todos. Ela também planeja usar os talismãs para convocar outros espíritos que queiram lutar contra o Templo Dangai, mas a Tama proíbe. Ela deixa claro que a luta deles é por justiça e pela reforma do mundo, e não por vingança. A Rinzo então concorda em só invocar outros espíritos em caso de extrema necessidade. O grupo finalmente chega à sede do Templo Dangai e decidem entrar pelo portão da frente novamente. Antes disso, a Tama chama o Dinka para um momento a sós. Ela expõe seu ombro para que ele beba seu sangue, o que aumentará muito mais o seu poder espiritual. Enquanto o Dinka se aproxima, ele revela seus desejos. Se ele conseguir se transformar completamente em um espírito após obter o material de pesquisa dos Dangai, o seu sonho é se casar com a Tama. A Tama fica completamente corada quando o Dinka confessa o seu desejo de se casar com ela. Ela tenta brincar com a situação, dizendo que terá que crescer o seu corpo antes, senão os espectadores vão achar isso muito errado. O Dinka concorda e avança mordendo o ombro dela. A Tama dessa vez sente um arrepio especial e graças a isso o Dinka finalmente se transforma em um espírito completo, desta vez manifestando 6 caudas. Os dois retornam ao grupo, decididos a entrar juntos na sede do Templo Dangai, pois todos ali têm assuntos a resolver com os monges e seus associados. Ao atravessarem o portão principal, eles se deparam com o Douren, que os espera sozinho. Todos os outros monges estão posicionados para proteger as outras saídas. Sem perder tempo, Douren se transforma em sua forma de tigre e inicia a primeira luta. O Dinka avança com seu soco de bronze, mas o Douren o estilhaça com facilidade, contra-atacando com um golpe potente e o jogando no chão. O Dinka tenta atacá-lo com seu cajado, mas o ataque é inútil. Ele então tenta usar outra cauda de madeira, mas o Douren se esquiva e o manda pelos ares com um soco bem colocado. Enquanto isso, o Shin, que está no limite de sua paciência, percebe um clone do Rei Shin se esgueirando pelas sombras. Sem hesitar, ele saca sua espada e o golpeia, eliminando o clone instantaneamente. De longe, o verdadeiro Rei Shin ri e provoca o Shin, convidando-o a seguir para uma luta. Ele sai rapidamente e a Tama pede que o Shin não grite por ajuda caso esteja em perigo. De volta à batalha principal, o Dinka tenta usar sua cauda de raio para atacar o Douren, mas falha ao canalizar mal sua energia espiritual, dando uma chance para o Douren contra-atacar. Os dois continuam trocando golpes, enquanto o Douren reflete sobre seus medos antigos de se tornar um lutador inferior. Ele se lembra de que perseguiu o Dinun, um oponente muito mais forte, e que agora, mesmo o Dinka tendo mais energia espiritual, ele ainda pode vencê-lo. O Dinka, caído no chão, percebe que superestimou suas próprias habilidades, mas se levanta com a determinação renovada. O Dinka resolve manifestar um verdadeiro milagre, invocando as técnicas de todas as suas caudas simultaneamente para atacar o Douren. Apesar disso, o Douren consegue empurrá-lo para longe. Contudo, o Dinka ri, afirmando que está começando a entender os movimentos do adversário. Com a ajuda dos seus olhos de fada, agora ele consegue prever os próximos golpes do Douren, observando com precisão onde sua energia espiritual se acumula. Quando o Douren tenta atacá-lo novamente, o Dinka sente algo inusitado. Uma bola de energia espiritual surge, onde antes estava sua mão esquerda destruída, e no momento certo ele desfere um soco com essa nova mão de energia, acertando o Douren e o fazendo voar. A Tama fica chocada com a cena, enquanto a Rinzo acredita que isso é o resultado do poder da semente que a
deusa da montanha plantou em seu braço. O Douren ri, dizendo que sentiu o impacto do golpe, mas avisa que a luta a partir de agora será especial. Ele concentra sua energia espiritual em seus punhos e, de repente, dezenas de orbes espirituais aparecem ao seu redor, formando um espetáculo aterrorizante. Enquanto isso, Shin continua seguindo o Rei Shin, conseguindo cortar uma bolsa que ele carregava. Porém, a bolsa explode, revelando ser uma armadilha falsa. O Rei Shin segue provocando e conduzindo o Shin até uma caverna iluminada por velas. Conforme ele avança, a caverna se torna cada vez mais sofisticada, até parecer uma instalação completa. O Shin encontra um monge ferido no caminho e, tomado pela raiva, o ataca. Porém, o monge se revela um dos 10 santos e se transforma para bloquear o ataque. O monge o pergunta como o Shin conseguiu invadir o coração do laboratório, mas o Shin o ignora, dizendo que só quer o Rei Shin. De repente, o monge é esfaqueado no coração por uma lâmina gigante. Atrás dele está o Rei Shin, que se transforma em uma criatura gigantesca. O Shin desvia do arpão disparado por Rei Shin, mas mal tem tempo para se recompor antes de se deparar com canhões apontados diretamente para ele. O Rei Shin dispara seus canhões espirituais e o Shin usa a magia de vento de sua espada para se agarrar à parede e se esquivar dos ataques, logo depois acertando um soco no rosto do Rei Shin. Isso enfurece seu oponente, que ataca novamente, mas o Shin flutua no ar, desviando com agilidade. Em um movimento inesperado, o Shin muda de estratégia e começa a fugir, obrigando o Rei Shin a segui-lo. Enquanto isso, no templo principal, o Jinka está em uma luta feroz contra o Douren, que o acerta com uma série de socos incrivelmente rápidos, e mesmo tentando se proteger com seus punhos de bronze, o Jinka é nocauteado instantaneamente. Porém, graças à sua força de vontade impressionante, ele se levanta e o Douren reconhece sua coragem e explica que sua técnica distorce o espaço-tempo, o que o permite dar centenas de golpes em um único segundo. Ele ainda revela que essa é apenas a fase inicial de sua técnica e ele ainda planeja a desenvolver mais. O Jinka, ainda tonto com os golpes, percebe que sua mão esquerda, agora formada por energia espiritual, pode o ajudar a acalmar sua mente. Ele choca a todos ao enfiar essa mão de energia em seu próprio cérebro, desbloqueando um novo nível de poder. Ele manifesta uma sétima cauda, feita de uma tempestade de vento. A luta recomeça e o Jinka usa sua nova cauda para aumentar sua velocidade, acertando o Douren antes que ele consiga reagir. O Douren, confiante, diz que a mesma técnica não funciona 2 vezes contra ele, e em resposta, o Jinka combina os 5 elementos em seu ataque final. Ele cerca o Douren com os ataques de raio, vento e tenta limitá-lo. Apesar disso, o Douren confia em sua própria velocidade para escapar e atacar o Jinka. E quando está prestes a acertar, várias figuras misteriosas aparecem atrás deles, interrompendo a luta. Confusos, o Douren e o Jinka param, e no instante seguinte, o Douren é atingido pela poderosa bomba espiritual do Jinka. A Tama corre até o Jinka, perguntando se ele viu as figuras estranhas, e ele confirma, mas antes que eles possam entender o que aconteceu, o Douren emerge da fumaça, coberto de ferimentos. Ele aceita sua derrota, oferecendo sua cabeça ao Jinka, mas a Tama intervém, dizendo que não há mais necessidade de ninguém matar ninguém. O Douren admite que se divertiu muito e logo em seguida desmaia. Observando de longe, o Yanzen fica chocado ao ver que o Douren foi derrotado e entra em pânico, dizendo que precisa fugir, e a pessoa ao seu lado apenas ri dele. Enquanto isso, Shin lida com o Rei Shin em uma sala cheia de pilares. Ele usa esses pilares para esquivar dos ataques do Rei Shin, enquanto debate com sua espada mágica, que sugere levá-lo para espaços abertos para liberar todo o seu poder. Distraído pela conversa, o Shin quase é atingido pelos canhões espirituais do Rei Shin. A espada mágica então decide agir, carregando o Shin com sua vontade e fazendo o Rei Shin abrir um buraco no teto. A espada faz o Shin voar para fora, mas o Rei Shin os segue usando propulsores a jato em sua armadura mecânica. No céu, a luta continua. O Shin e o Rei Shin trocam golpes com suas espadas, e a espada mágica fica filosófica, pedindo que o Shin olhe para o céu e se liberte dos seus desejos terrenos. Inspirado, o Shin concentra todo o seu poder em um único ataque. Assim, ele corta o Rei Shin e sua armadura mecânica, dividindo-os ao meio. Mas o Rei Shin sobrevive entre os destroços. Ele tenta um último ataque, mas o Shin o desarma, e os dois começam a trocar socos. O Shin finalmente acerta um golpe devastador, destruindo o corpo artificial do Rei Shin, que perde sua consciência para sempre. O Shin cai de joelhos e grita ao perceber que o Rei Shin está morto. Enquanto isso, Jinka se aproxima de sua espada mágica, agora consciente e transformada em um espírito. A Tama sugere que o Shin volte para casa e descanse, mas ele recusa, afirmando que não descansará enquanto os monstros que criaram os humanos espiritualmente aprimorados continuarem existindo. Conforme caminham, o Shin pergunta ao Jinka se ele ainda deseja se tornar um espírito, e ambos concordam que por dentro, os espíritos e os humanos são iguais. O Jinka menciona que encontrou uma maneira de transformar seu corpo em um espírito, mas a Tama o proíbe de fazer qualquer coisa que envolva modificar seu cérebro. Os dois se encaram intensamente, mas são interrompidos quando o chão começa a tremer. A Rinzo envia o seu corvo para explorar a área, e o corvo descobre algo preocupante. O deus da montanha, Tazan, despertou. A enorme fortaleza ambulante se aproxima rapidamente.
o que é um grande perigo para todos eles. Sem perder tempo, a Renzi decide invocar a deusa da montanha, esperando que ela possa colocar ordem na situação. Mas, para a surpresa de todos, a invocação parece não funcionar, e o Taizan tenta esmagá-los com seus passos gigantescos. O grupo foge e a Renzi os tranquiliza, explicando que um ser tão poderoso como a deusa da montanha demora a se manifestar. Felizmente, a deusa aparece, trazendo consigo uma montanha inteira. Sim, uma montanha com pernas. A deusa olha para o Taizan e declara que é hora dele descansar. Então, com um único golpe, ela o derruba. A fortaleza gigantesca cai no chão e dentro dela o Yazen e a Kuzunoha estão completamente apavorados. Ela conversa com o Yanzen e diz que agora ele só tem uma opção. Ela expõe seu ombro e o Yanzen, sem hesitar, a morde. Nesse momento, uma luz dourada começa a irradiar da fortaleza em ruínas e o Jinka logo percebe uma sensação familiar. O Yanzen reemerge da fortaleza, transformado em um espírito raposa de 9 caudas, carregando a Kuzunoha em seus braços. A Tama observa a cena e, ao mesmo tempo, o Jinka diz a ela para que sigam adiante. Eles voam em direção ao Yanzen e a Kuzunoha, enquanto o Shin também se prepara para agir. A Renzo aproveita o momento e pede ao Shin que a leve junto. E em meio ao caos, o Yanzen pergunta a Kuzunoha quem é o pai da Tama. A Kuzunoha, com um sorriso enigmático, o responde com uma pergunta, perguntando se ele quer realmente saber. O Yanzen decide deixar o assunto de lado e sugere que eles concentrem seus esforços em escapar, especialmente com a deusa da montanha diante deles. Mas a deusa não pretende deixá-los ir sem punição. Ela dispara pinheiros como mísseis, que explodem ao atingir o alvo. O Yanzen cria uma barreira metálica poderosa para bloquear os ataques, proclamando que o conhecimento humano pode superar os monstros como a deusa. A provocação enfurece ainda mais a deusa, que incendeia toda a montanha com chamas intensas. Vendo que a situação é insustentável, o Yanzen e a Kuzunoha fogem imediatamente. A Tama, no entanto, não quer deixá-los escapar. Ela pede ao Jinka para lançá-la na direção dos dois. Ele obedece, usando seu punho de bronze para impulsioná-la, e assim a Tama acerta Kuzunoha com um chute direto no rosto. O Jinka também alcança o Yanzen e libera suas caudas para atacá-lo, mas o Yanzen, agora na sua forma de raposa, neutraliza seus ataques com facilidade. Ele usa 2 de suas caudas sobrando para contra-atacar, e o Jinka mal consegue se defender com seu cajado. Nesse momento, a deusa da montanha decide interromper seu próprio ataque para evitar colocar em risco seu aprendiz. O Yanzen então volta sua atenção para a Tama, irritado com o golpe que ela deu em sua amada. A Tama, porém, o manda calar a boca, afirmando que a questão é estritamente familiar. A Tama confronta sua mãe sobre suas escolhas e o Yanzen, querendo intervir, acaba sendo impedido pelo Jinka. E enquanto os dois trocam golpes, o Yanzen reclama e começa a considerar fugir levando um refém. Durante a luta, o Jinka pergunta o Yanzen sobre seus experimentos e sua relação com a Cuco. O Yanzen apenas ri, recusando-se a responder, o que leva o Jin a atacá-lo com ainda mais intensidade. Enquanto isso, a Tama dá um sermão em sua mãe, mas a Kuzunoha apenas ri, dizendo que quando se ama um homem, ela deve aceitá-lo como ele é. Porém, a Tama repreende, afirmando que o Jinka e o Genzo, que no caso é o pai do Jinka, nunca cometeriam atos imperdoáveis como o Yanzen comete. A Kuzunoha, intrigada, pergunta se a Tama alguma vez se apaixonou pelo Genzo, dizendo que se for essa situação, ela acabou se apaixonando por pai e por filho. A provocação deixa a Tama momentaneamente sem palavras, mas ela se recupera e declara que não entende o amor romântico. Ao invés disso, ela afirma amar todos os humanos por quem eles são. A Tama relembra seus primeiros encontros com Genzo e o Jinka, reforçando que seu amor é direcionado à humanidade como um todo. A Kuzunoha, por sua vez, tenta convencê-la a se juntar a eles, argumentando que o Yanzen pode transformá-la em uma humana, mas a Tama recusa, afirmando que seus amigos a aceitam como ela é, e determinada, ela promete deter o Yanzen a todo custo. Mas nesse momento, a Kuzunoha comenta que o Jinka está se transformando em algo desumano. Quando a Tama se vira, ela percebe que o Jinka está desesperado, comendo partes espirituais para aumentar seu poder. Ele sorri de forma inquietante e diz que a carne de um deus é realmente saborosa. Até mesmo Yanzen fica em choque, porque ele percebeu que o Jinka acabou de devorar o corpo da deusa para absorver seus poderes. Ele avisa o Jinka que as consequências disso não serão nada boas. De repente, uma sensação dolorosa domina o corpo do Jinka, e suas últimas 2 caudas, uma de luz e outra de escuridão, emergem. O Yanzen avisa o Jinka que ele está entrando em um território perigoso, e que nesse ritmo ele não vai continuar sendo humano por muito tempo. Os dois começam uma batalha intensa, e eles se movem tão rápido para os outros que só é possível ver os rastros de luz cortando o ar. O Jinka parece ter a vantagem e consegue empurrar o Yanzen para trás, mas a sua sanidade está se desfazendo no processo. Ainda assim, quando a Tama chama o nome dele, ele recupera a consciência por um momento. Vendo a abertura, o Yanzen tenta hipnotizá-lo e contra-ataca. No entanto, o Jinka volta a perder o controle e avança. É nesse momento que o Yanzen revela um talismã de invocação, e quando o Jinka está prestes a atingi-lo, a Tama surge na frente do ataque e é perfurada, mas tudo não passa de uma ilusão, e a Kuzunoha sequestra a verdadeira Tama e desaparece. O Jinka, acreditando que matou a Tama, é consumido por uma dor tão intensa que ele irradia uma energia muito obscura e grita em agonia. Ele parte para cima do Yanzen, completamente furioso, mas antes de atingi-lo, algo acontece. O Jinka se vê preso em sua própria mente. Confuso,
confuso e gritando enquanto seu corpo descontrolado continua lutando no ar contra o Yanzen. A Kuzunoha segura a Tama como refém, enquanto assiste a cena e ri, comentando que o Jinka se tornou algo completamente desumano. O Shin percebe que a Tama está desaparecida e deduz que a Kuzunoha a levou. Ele pede a Rinzo que a encontre, enquanto decide apoiar o Jinka na luta. A Rinzo tenta impedir, dizendo que é suicídio, mas o Shin está determinado a fazer o Yanzen pagar pelos seus crimes. Enquanto isso, o Yanzen usa ilusões para cercar o furioso Jinka, atacando de todos os lados. Preso em sua mente, o Jinka percebe que a Tama que ele matou era apenas uma ilusão, mas a dor desse momento o fez perder o controle. Ele tenta recuperar a razão, mas o Yanzen o manipula, guiando em direção à deusa da montanha. O Yanzen planeja usar o Jin como distração para escapar, e quando o Jinka avança para atacar o Yanzen, o Shin aparece de surpresa e consegue feri-lo com um corte profundo, mas também se machuca no processo. O Shin cai no chão, gravemente ferido, e o Jinka, vendo o Shin sangrando, sente algo dentro dele se romper. Ele fica imóvel por um instante, e então a energia da floresta começa a fluir em sua direção. A deusa da montanha entra em pânico ao ver isso e ordena que seus corvos recuperem a Rinzo imediatamente. Ela decide que eles precisam sair dali, antes que o Jinka drene toda a força vital da região. A Kuzunoha também fica chocada com a visão, e distraída, ela afrouxa o controle sobre a Tama, que aproveita para correr em direção ao Jinka. A deusa percebe que o corpo do Yanzen, que o Jinka consumiu com alguns resquícios do poder dela, está agindo como um catalisador, permitindo que ele absorva o poder da floresta e da montanha. Ela declara que o Jinka está se tornando uma besta divina, algo ainda mais poderoso do que uma raposa de 9 caudas, e que ele destruirá tudo antes de morrer. As caudas do Jinka se infundem em uma só, enquanto as árvores ao redor murcham e morrem. Ele se transforma em uma fera monstruosa com dezenas de caudas. Nesse momento, os poderes espirituais da Tama retornam para ela, fazendo-a crescer rapidamente. O Jinka, agora descontrolado, avança contra Rinzo e os corvos. A deusa da montanha usa o seu poder para salvar a Rinzo, teletransportando-a junto com toda a montanha. Enquanto isso, 5 figuras misteriosas aparecem no céu e congelam o tempo. A deusa, confusa, sente que essas presenças são fracas, mas ela não pode ignorá-las. Tudo está congelado, mas o Jinka, em sua forma bestial, consegue agarrar uma das figuras misteriosas, pronto para devorá-la. Nesse momento, a Tama intervém e dá um chute no rosto dele, ordenando que ele pare com essa loucura. O Jinka agarra ela pelo pescoço e a parte consciente dele grita com a sua mente para que seu corpo pare. A Tama o encara e diz algo bem engraçado, falando que ele é lindo, mesmo enquanto a estrangula. As palavras dela fazem o Jinka recuperar algum controle. Ele solta a Tama, que o abraça e o lembra de suas palavras sobre se casar com ela quando ele se tornasse um espírito. Ela diz que ficou feliz ao ouvir isso, e com lágrimas nos olhos, ela o beija. No entanto, a Tama sente a Rinzo invocando-a com o talismã que havia recebido. Mesmo contra sua escolha, ela é puxada para longe junto com o Shin, desaparecendo diante do Jinka. É nesse momento que a sua explosão de energia acontece, devastando toda a área, destruindo até mesmo o boneco de transmissão da deusa da montanha. Dias depois, o Shin ainda se recupera dos seus ferimentos, e determinada, a Tama parte em uma jornada para encontrar o Jinka. A Rinzo está preocupada, já que nem mesmo a deusa da montanha conseguiu detectar o Jinka após a sua explosão, mas a Tama ainda acredita que ele está vivo e promete encontrá-lo, mesmo que ela tenha que fazer isso sozinha.